Isto é maravilhoso, proclamou essa senhora. Eu sei que é verdade. A senhorita MC Credia passou então ao estado de transe. Durante uma boa meia hora assistia a movimentos físicos estranhos, mas nenhuma palavra inteligível foi pronunciada. De repente ela saiu desse estado e disse-me: Meu guia me faz saber que vós me privais de minhas faculdades. Todas as vezes que vindes é a mesma coisa. Na verdade, sois um médium maravilhoso, não desenvolvido, e não sabeis. Tenho muito pesar disto. Eu também. Podem os espíritos se comunicarem de outra maneira? Sim, respondeu ela. Há o método do A, B, C, com uma mesinha. Talvez o conseguisseis vós mesmo com esse meio. Creio que, no momento, esta é a vossa mediunidade. Como? Perguntei. Ensaiar com uma mesa em vossa casa e vereis. Poderia experimentar aqui, em vossa casa. Se o quereis, certamente. Provavelmente levará muito tempo até que obtenhais alguma coisa. Será que compreendi bem? Os espíritos aqui presentes farão uma mesa mudar de lugar pelo poder psíquico de meu corpo. Oh! Certamente. Esperai um momento, estão me dizendo que vosso filho está junto de vós. Não o vejo, mas o sinto. Tendes um filho no além? Não dê nenhuma resposta. Dizem-me que sim. Posso usar esta mesa? Perguntei. Sim, a mesa que vos agradar, não importa a qual. Apanhei uma mesinha de salão, aproximei-a de minha cadeira e coloquei as mãos em cima dela. Decorreram 10 minutos, nada. Então ouvi ruídos misteriosos, estalidos. Desejaria tanto que o Dr. Mercier estivesse presente. De repente a mesa começou a passear para cá e para lá pelo salão como se fosse um ser humano inteligente. Olhei para cima, para baixo, ao redor. Haveria ali algum mecanismo? Não. Seria truque? Não. Pedi a vosso filho que dê 3 batidas com o pé da mesa, se estiver mesmo de vosso lado. Foi o que fiz. A mesa curvou-se rapidamente 3 vezes e deu 3 batidas bem nítidas. Pedi-lhe para soletrar o seu próprio nome, dando 3 batidas em cada letra dele. Como soubestes que tenho um filho morto? Não o sei. Não conheço o nome dele, nem o vosso. Repito-vos simplesmente o que os meus amigos espirituais me dizem no momento. Então perguntei, meu filho, se você está presente, soletre seu nome. Sim. Ouvimos imediatamente 3 fortes pancadas. Comecei então a recitar, em alta voz, o alfabeto: A, B, C, D, I, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R. 3 batidas, a primeira letra R, disse a senhorita MC Creadi. Recomecei, para não alongar muito a narração. Deva dizer que a mesinha soletrou, sem errar, o nome inteiro, Roberto Wine. Mas, meu filho, você tinha um segundo prenome. Quer ditá-lo? Outras 3 pancadas. É? Comecei a recitar novamente o alfabeto e as letras indicadas formaram o nome Clifford. Faltava o U. Eu havia saltado deliberadamente esta letra para ver o que aconteceria. Pararam as batidas. O nome inteiro de meu filho é Clifford Roberto Wine. Claramente senti então que meu filho estava perto de mim. Eu lhe fiz então perguntas as mais delicadas e mais íntimas sobre assuntos referentes à nossa família, Cheson e minha igreja. A mesa respondeu a cada pergunta tão inteligentemente quanto uma pessoa humana poderia fazer. Digo a verdade diante de Deus. Não minto. Bem, disse a senhorita MC Creadi, acabastes de fazer muitas perguntas das quais não compreendo uma única palavra. Talvez pensais que sou eu quem faz tudo isto. Garanto-vos que não. Os espíritos utilizam minha força psíquica provavelmente, mas vós também possuís este poder. Obtivestes um nome que conheceis. Rupert Wine é o vosso filho? Sim, é meu filho. Ele morreu na França 16 de fevereiro último. Extraordinário. Como é maravilhoso o universo! Exclamou a senhorita MC Creadi. Então, voltai para vossa casa e experimentar com uma mesinha para que o vosso filho possa conversar convosco. Não há muitas pessoas que possuem desenvolvida esta mediunidade, vós a tendes. Utilizai-a. Capítulo 4. As pesquisas ficaram cada vez mais interessantes. Em certo sentido,
A tarefa que empreendi não é, de modo algum, de meu gosto, pois os fenômenos aos quais assisti se referem, em grande parte, a meu filho e a mim pessoalmente. Queria que fosse de outro modo, mas meu dever é simples, é o de fazer um relato do que acontecesse e isto de uma maneira absolutamente exata, totalmente isenta de preconceitos. Minha obra não foi empreendida para sustentar uma tese teológica sobre fatos, mas para fazer um relato fiel. É o que eu tenho feito até aqui e continuarei a fazer. Penso que seja por causa de preconceito e de um ceticismo inato que, tendo realizado experiências em minha casa com a mesa, tenha chegado à conclusão de que os movimentos dela poderiam muito bem ter uma causa perfeitamente natural, mas não faço mais objeção a que um ser desencarnado utilize uma mesa para me fazer uma comunicação como eu emprego apenas para escrever palavras que serão lidas por pessoas que nunca me viram. Portanto, parecia-me lógico que algumas pessoas possuíssem uma força psíquica que pudesse ser utilizada por espíritos de um outro plano, mas, apesar de tudo, permanecia cético. Dizia-me assim, seria que, inconscientemente, empurrava a mesa? Seria o meu subjetivo que a agitaria de uma maneira misteriosa, obedecendo a uma lei desconhecida de mim? Seria que a telepatia e a subconsciência aí desempenhassem certo papel? Não explicaria isto o magnetismo animal? Quando coloco as minhas mãos sobre a mesa e ali as deixo por um tempo, ela fica quente e os estalos que ouço não seriam talvez produtos desse calor. Era assim que eu discutia comigo mesmo e resolvia adotar meios que me permitissem responder a tais perguntas. Mas, antes de descrevê-los, devo declarar francamente a meus leitores e sobretudo a Sir Oliver Lodge e ao Sr. Yu, que não há nenhuma prova, ou, como um químico se exprimiria, nenhum traço de prova para sustentar estas ebulições de minha imaginação teológica e científica. Raymond Lodge falou efetivamente com seu pai. Clifford Roperton também falou com o seu. É uma verdade e eu peço ao Dr. Mercier para me conceder uma oportunidade de lhe prová-la. Para obter resultados é preciso ter mediunidade. Quando a senhorita M.C. Creadia me disse que eu era um psíquico e tinha essa faculdade, não dei uma séria atenção à sua afirmativa, mas, quando ela acrescentou que o melhor de meu trabalho vinha da inspiração, despertou em mim uma boa quantidade de reflexões. Os sermões, que proferi e que tiveram maior sucesso, não foram certamente os já preparados por mim, mas, bem ao contrário, os que nunca escrevi. Vou, pela primeira vez, revelar um segredo. Mais de uma vez subi ao púlpito levando um sermão pronto e, no instante mesmo em que me levantava para proferi-lo, um versículo da Bíblia me vinha subitamente à memória. Eu compreendia que era esse versículo que devia tomar como assunto de minha prédica. Obedecia ao impulso e deixava correr a inspiração. Oh! Se eu ainda tivesse esses sermões que não vinham de mim. Pareciam subir como uma maré em meu espírito, uma maré de um mar sem limites. O efeito sobre o auditório foi sempre grande, sem igual, intenso, envolvente. Terminada a prédica, não me recordava de uma só palavra dela, mesmo de um simples pensamento, e fisicamente eu estava sempre extenuado. Recordei-me de tudo isto quando a senhorita M.C. Creadia deu sua opinião e sou levado a concluir que possuía esse poder psíquico, que não se achava ainda desenvolvido. Tentei experiências com 6 de meus amigos. A mesa permaneceu sempre parada e muda sob as mãos deles ao passo que, logo que ali colocava as minhas, levemente como se pousa uma pena, sentia como que uma batida do coração e a mesa começava a fazer ruídos os mais estranhos. É preciso tempo. É preciso esperar até que se mova. Para começar, são talvez 5 centímetros que ela se desloca, em seguida 30, depois 1 metro, depois no meio do aposento em todos os sentidos. Minha primeira experiência com ela me deixara estupefato. Hoje bem sei qual é a pena que Rupert emprega para me escrever as suas cartas. Creio que algumas pessoas possam sentar-se em torno de uma mesa e nada receber, absolutamente nada. O que faz com que tais pessoas se recusem a acreditar nos resultados obtidos por outros. Essa incredulidade chega muitas vezes a negações tão absurdas como seria uma dúvida levada ao gênio matemático de Lord Rayleigh por mim profano na ciência dos números. As pessoas que professam uma religião deveriam procurar ter senso comum e cultivar a lógica. Sei que é difícil para elas, mas sempre podem tentar. É fora de dúvida que a mesa se deslocava sem ser ajudada por mim.
Resolvi pôr então os fenômenos à prova para verificar se provinham de causas naturais. Pelos seguintes fatos, ver se há que não era o caso. Comecei por duas experiências. Primeira experiência. Pedi à Sra. Winnie e ao Sr. Bates para escolherem, em minha ausência, 3 objetos diversos e ocultá-los em um lugar qualquer de minha biblioteca. Voltei para casa acompanhado de 2 amigos formados pela Universidade de Londres, amigos aos quais expliquei de que se tratava. Aproximei-me da mesa, que repousava sobre um tapete ordinário, ao lado de alva tapeçaria turca muito grossa. Logo depois a mesa começou a se deslocar. Pedimos ao guia para conduzir a mesa em direção aos 3 objetos ocultos no aposento. Qual o primeiro? Uma maçã, respondeu-me o Sr. Bates. Logo a mesa girou sobre si mesma e avançou através do aposento para se deter diante de uma valise colocada no chão, com o pé posto a mais ou menos 10 centímetros da extremidade da valise. Virando-me para o Sr. Bates, perguntei-lhe, a maçã está dentro dela? Sim, e o pé da mesa se acha exatamente em cima dela. As testemunhas MSC arregalaram os olhos, espantados. Qual o objeto seguinte? Uma porta-moeda. A mesa pôs-se logo a caminho e eu a segui até um armário, do outro lado da biblioteca. E a ponta da mesa indicou uma gavetinha. O porta-moeda está dentro desta gaveta. Sim. O terceiro objeto era uma bíblia colocada sobre uma secretária do outro lado do tapete turco. A mesa voltou-se, levantou um pé em cima do tapete e avançou sobre o outro pé, na direção da bíblia. A bíblia é o objeto? Perguntei. Sim. Não foco comentários. Limito-me a narrar os fatos. Virando-me para os senhores B e SC, perguntei-lhes, fui eu quem mexeu a mesa? Não, responderam. Examinamos tudo. Segunda experiência. Resolvi tentar uma prova mais severa. Pedi ao Sr. X, negociante de móveis, para vir ver-me. Pedi-lhe para vendar os meus olhos, o que fez. Então girei sobre mim mesmo até que eu não soubesse onde estava. Em seguida pedi ao guia para dirigir a mesa rumo às prateleiras de minha biblioteca e de fazer de modo que uma das pontas da mesa indicasse um livro levando o título de Êxodo 2, livro escolhido pelas pessoas reunidas, depois que meus olhos foram vendados. Não tinha ideia alguma do lugar onde se encontrava o livro. Esperei. A mesa se deslocava vivamente. Com os meus dedos em cima eu a seguia, mas sem saber em que direção. A mesa parou e eu tirei a venda. Uma das pontas da mesa estava defronte do livro que levava exatamente o título de Êxodo 2. O Dr. Mercier explicará provavelmente em que instante começaram minhas perturbações patológicas no caso. Eu estava maluco ou era a mesa que estava louca? Só narro os fatos. Não há senão uma explicação, uma só. Um ser invisível havia feito a mesa andar. Todas as outras teorias não se mantêm em pé. Mas quem era este ser? Seria Rupert? Naturalmente que estava desejoso por saber. Quem nos fala? Perguntei. A mesa ditou, esperei pelo resto. Nada. É estranho, exclamei. Não compreendo isto. Mas, exclamou por sua vez a senhora Wynne, P quer dizer pai. Abreviatura do nome papai, sorri. Rupert me chamava sempre de pá. Não gosto destas abreviaturas modernas de pai e mãe. Gosto dos velhos tratamentos familiares de papai e mamãe, nomes que representam para nós toda uma história, o nascimento do mundo, da raça. Nosso pai, ao qual devemos tudo. Nossa mãe, que recordações este nome fez ressuscitar, nossa infância, nossas lágrimas, nossos consolos. Meu filho sabia de minhas ideias a respeito e era bem ele, quem, para me importunar, dizia que era pai quem falava. Não importa quem seja você, mas seria uma coisa bem grave enganar-me. Não é de minha opinião? Sim. Quer enganar-me? Não. É verdadeiramente nosso filho Rupert? Sim. Acha inconveniente que verifiquemos suas afirmativas? Não. Então segura a mesa. Já era noite, sim. Bem, quer conduzir a mesa e colocar um de seus pés justamente em face de 2 livros a respeito dos quais você gostava tanto de me ouvir fazer sermões. Nenhuma resposta foi dada. Esperei 5 bons minutos. Depois a mesa se dirigiu rapidamente para a estante e ficou inclinada com um dos pés indicando um certo livro intitulado Revelation e, em seguida,
Passou o livro de nome Daniel. Acendeu-se um fósforo para se ler os títulos dos livros. Maravilhoso! Exclamei. Depois perguntei-lhe, você vem sempre escutar-me a pregar? Sim. Acompanhado de outros espíritos? Sim. Estão no momento a seu lado? Sim. Seus avós? Não. Seu irmão Ruskin? Sim. Sua irmã Katy? Sim. O Sr. George Newton? Sim. Membros da Igreja Batista de Broadway? Sim, muito veemente. Aqui se seguiram recomendações minuciosas a respeito de certos casos referentes à minha igreja de Broadway, casos de modo algum interessantes para outrem. Depois, datas precisas de acontecimentos futuros se referindo às duas igrejas foram dadas e me fizeram compreender que esses espíritos haviam recebido ordem de realizar essas predições, pois isso era parte de seus deveres no outro mundo. Todas essas predições ainda não se realizaram. Só o tempo poderá revelar-nos a verdade. Você se encontrou com o Sr. Parker? Sim. Vocês todas estavam juntas na casa do Sr. Vango e na da Srta. M.C. Creedy? Sim. Você pode ver tudo o que se passa e ouvir tudo o que se diz aqui? Não. A visão e a audição são limitadas? Sim. Está a par do que se passa na guerra? Sim. Ainda duas experiências. Se você é verdadeiramente meu filho, continuei, poderia dizer-me os meigos nomes que havia dado a sua irmã e a Ri? Sim. Quais são? Nancy e John, exato, paro para salientar que é absolutamente impossível que nenhuma outra pessoa a não ser Rupert o poderia dizer. Pode ver agora que já é noite aposento. Eram 21h30. Sim. Quer então conduzir a mesa até a sua mãe e a levantar na direção de seu rosto, como se a quisesse abraçar. O que se seguiu foi a coisa mais notável do mundo que jamais vi. A mesa me deixou repentinamente, foi direta à senhora Winnie e se levantou na direção do rosto dela. Você tinha o costume de deitar-se neste local. Pode indicar-me onde se achava o seu leito e fazer a mesa andar até a porta pela qual habitualmente saía? Sim. Ele o fez, tal como lhe havia pedido. Pedi depois que a mesa fosse colocada defronte de diferentes objetos. O que foi feito exatamente? Já viu o Cristo? Não. E espera vê-lo? Sim. Breve? Sim. Você tem ido a diferentes esferas? Sim. Quantas há? 7. Mora-se em casas? Sim. Trabalha-se? Sim. O mundo, em que você está, e bonito? Sim. Sente-se feliz? Sim. Você se encontrou aí com pessoas de Shenzhen que passaram recentemente para o além? Sim. Quais? Seguiram-se nomes que eu não conhecia. Verifiquei-os depois, eram todos iguais. Profecias. Você se interessa sempre por profecias? Sim. Sua interpretação histórica é exata? Sim. Os que estão ao seu redor se interessam também? Sim, muito claro. O próximo mês será um mês importante. Outubro de 1917, sim. Meu filho se interessou sempre por minhas predicas baseadas em profecias bíblicas. Ele sempre me ouviu dizer que os turcos seriam vencidos em outubro de 1917. É a morte e a passagem horrível como se pinta. Não. Muito claro, quer ditar o nome de uma jovem que você conheceu em Shenzhen. O nome foi dado exatamente. Com esta resposta eu já não tinha mais dúvida alguma a respeito da pessoa que me falava aí. Em consequência, conversei com Rupert sobre casos pessoais e as respostas que obtive não podiam provir senão dele. Boa noite, Rupert. Você pode fazer com que a mesa diga, boa noite, meu pai? Imediatamente a mesa se movimentou, reproduzindo bem todas as palavras indicadas. Dir-se-ia que a mesa se tornara um ser humano. Capítulo 5. Prova indiscutível. Acredito na realidade dos fenômenos. Penso que eles provam a existência da vida no outro mundo, mas sou igualmente de opinião de que a maioria dos ensinos dados nos grupos espiritualistas são decididamente anticristãos. Muitos espíritas maus e mentirosos se comunicam. Darei as minhas razões para esta opinião. Todas as pesquisas não deveriam ser empreendidas senão por pessoas de espírito equilibrado, desprovidas de tendência mística e não possuírem temperamento nervoso e excitável. Creio que o Cristo e seus ensinamentos bastem para certas pessoas, que a alma pode encontrar uma paz perfeita, um repouso completo,
aceitando simplesmente estes ensinos e aplicando às necessidades da existência. Afirmo tudo isto, mas afirmo também que será da mais alta importância, para o mundo inteiro, que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas continue a sua obra. O Sr. Gladstone era igualmente desta opinião. A ciência deixa de ser científica logo que deixa de lado os fatos. Sem dúvida, muitos dos fenômenos provêm da subconsciência do médium ou do experimentador, mas há os que não podem ser explicados senão pela sobrevivência da personalidade humana. São Paulo tinha razão quando dizia que não lutamos só contra a carne e o sangue, mas também contra as forças prejudiciais da atmosfera. E da mais alta importância que as pessoas jovens escapem a tais poderes. Quero agora justificar estas conclusões, apoiando-me em fatos evidentes e, repito, uma vez mais, que desejo ser estritamente sincero em tudo que diz respeito aos fenômenos psíquicos. A senhora Wynne me acompanhou à casa da senhorita M.C. Creadia em Bloomfield Road 6, Maida Vale, Londres, N.E.S., terceira-feira, dia 18 de setembro de 1917, às 3 horas da tarde. Enviei à senhorita M.C. Creadia os relatos publicados no jornal The Young Man and Woman. Minha esposa possui intuição notável dos caracteres humanos. Nunca a vi enganar-se a respeito das pessoas e sobre os móveis dos seus atos. Ela diz, não gosto desta pessoa ou fazem isto ou aquilo porque ou ainda, é preciso que não façais isso ou aquilo. Cheguei a reconhecer que me achava errado em não seguir certas opiniões dela, pois tinha sempre razão. Para fazer conhecer sua opinião sobre a senhorita M.C. Creadia, acrescentarei que, terminada a sessão, a médium e a minha esposa conversavam como duas irmãs. Agora, voltemos à sessão. Por favor, senhora Wynne, queira sentar-vos lá, disse a senhorita M.C. Creadia, pois tenho algo vos contar. Há dias uma senhora veio procurar-me. Seu filho acabava de partir para o além. Expliquei-lhe que ele estimava não poder conseguir uma materialização do espírito, mas que ele poderia ditar uma mensagem espiritual. Coloquei então as mãos sobre esta mesa aqui e pedi à visitante para anotar as letras batidas. Eis a comunicação obtida. A senhorita M.C. Creadia se levantou da cadeira, abriu uma pequena gaveta e dela tirou um pedaço de papel. Estava escrito nele, Wynne, Rupert, Clifford. Vim para agradecer-vos. Auxiliastes-me mais do que pensais. Deixai que meu pai venha. Obrigado. Dizei à minha mãe para não ter dúvidas. Adeus. Fui eu quem construiu as frases, porque as letras estavam escritas no papel em maiúsculas, letra por letra. Pensastes em Rupert naquela ocasião, senhorita M.C. Creadia? Perguntei. Não. A tal senhora nos conhecia? Não. Reunistes as letras à medida que eram indicadas? Não. A senhora Wynne e eu nos olhamos, sem dizer palavra. Vejo por detrás de vossos ombros, senhor Wynne, disse a velha senhora, um homem, grande, rosto cheio, testa alta, quase calvo, com a barba e os cabelos brancos. Ele pronuncia o nome Henry. A parte, sim, meu amigo, Henry. E o resto? Ele aponta para a mesa. Imagino que deseja fazer conhecer seu outro nome por meio dela. A senhorita M.C. Creadia pausou levemente as mãos em cima da mesa. Esperamos mais ou menos 5 minutos. A mesa estremeceu e pôs-se a girar como encantada. Parecia um ser vivo. Isto quer dizer que se sente feliz por vos ver. Confirma com a cabeça o que digo. Está contente. A parte, sim, meu amigo, mas qual o vosso outro nome? E a mesa ditou. P-A-R-K-I-R. Henry Parker. Exclamou a senhorita M.C. Creadia. É isto? Obrigada, senhor Wynne. Conhecestes algum senhor Henry Parker? Sim. Era membro da comissão, um diácono de minha igreja de Chesham, Igreja Livre Unida, e maravilhoso. Ele deseja que faleis com ele. Senhor Parker, não sei verdadeiramente o que vos dizer. Espero que estejais feliz. A mesa estremeceu vivamente como se estivesse alegre e, em seguida, respondeu, sim. Estais contente por nos rever? Sim, claramente, podeis ver-me e ouvir-me. Sim. Compreendeis agora muitas coisas e não acreditáveis por ocasião de vossa última doença. Sim, nitidamente. Então a senhorita M.C. Creadia disse, ele demonstra uma grande emoção olhar, como se desejasse alguma coisa. Vistes Rupert?
Sim. Houve uma pausa, depois do que a senhorita MC Creadia disse. Não vejo o Rupert, mas sinto que está aqui. Creio que ele coloca sua mão sobre a minha. Quem sois vós, meu amigo? Rupert. Quereis ter a amabilidade de saudar, pela mesinha, as pessoas presentes. A mesinha caminhou em direção à senhora Winnie e não somente saudou, mas rodeou a sua cadeira, tocando-a de todos os lados, de uma forma afetuosa. Depois, aproximou-se de mim. Onde estás morando? Nenhuma resposta. Longe daqui. Não. Numa casa? Sim, hesitante, quereis dizer, não é, Rupert, observou a senhorita MC Creadia, que o vosso antigo lar continua a ser o vosso lar espiritual. Sim, claramente. Qual a primeira pessoa que vistes chegando ao outro lado? George Newton. Seguiram-se algumas comunicações para os parentes e depois a sessão terminou. A força pareceu cessar subitamente. A senhora Winnie, que antes fora sempre muito cética a respeito dessas comunicações, voltou para casa inteiramente convencida da vida no além. Na semana seguinte fui a Bradford e Arby para ali pregar e fazer sermões aos ouvintes batistas de outrora. Desci no Midland Hotel, Bradford, para passar a noite. Quando quis pagar a nota das despesas, a caixa me disse: vossa conta já foi paga, meu senhor, por 2 amigos. Dei uma risada e expliquei que já havia vivido 52 anos e que era de fato a primeira vez que aparecera alguém para pagar hotel para mim. A caixa, rindo, recusou absolutamente fornecer os nomes dos meus amigos, em vista do que lhe pedi para lhes transmitir os meus agradecimentos. Desci na casa do Sr. Thomas Henry Hartley, em Lincliffe, diácono de minha igreja de Arby, um dos homens mais encantadores que existem, pensando ter adivinhado nele meu benfeitor. Mas me veio a ideia de que se eu escrevesse ao senhor e à senhora Hartley para lhes agradecer, e se não fossem eles os pagantes, poderiam ver no meu ato uma espécie de ironia, de que certamente não sou capaz. Então, quando voltei para casa, dirigi-me para a mesa, que ficou muda durante uma boa meia hora. De repente ela começou a passar ao redor do aposento inteiro e Rupert ditou o seu nome. Rupert, você nos acompanhou a Sandilan e a Arby? Sim. Regressastes ao mesmo tempo que nós, hoje? Sim. Quem pagou a minha conta de despesas no Midland Hotel? Você o sabe? Sim, foi Clifford Snowden. Escrevi ao Sr. Clifford Snowden, de Sandilan, e lhe agradeci assim como a sua esposa, explicando-lhe como cheguei a saber o nome do autor da amabilidade. O Sr. Snowden me respondeu que foram ele e o seu pai, com efeito, quem pagaram a minha conta no hotel. Chego agora a manifestações que não são talvez tão evidentes como as anteriores, mas que têm um lugar muito importante nas minhas investigações. Não farei mais do que um resumo, mas um resumo suficiente para demonstrar que as investigações devem ser reservadas às pessoas experimentadas. Tomei parte em várias sessões, mas não fiz nenhuma narração delas. Quero somente citar os 3 seguintes casos. Primeiro caso. A senhorita MC Creadia está aborrecida. De repente seu rosto toma uma expressão terrível e triste. Ouço os gemidos de uma alma em pena. Ela exclama: "Oh! Onde poderei encontrar a paz?" Nenhuma atriz do mundo teria podido reproduzir o que vi e ouvi. Não tenho facilmente medo, mas durante alguns minutos fiquei assustado. Não darei outros detalhes do caso. Quando a senhorita MC Creadia voltou se achou-se presa de uma grande tristeza. Parece-me, disse ela, que fui visitada por um espírito bem infeliz. Pobre alma! Quanto gostaria eu de ajudá-la, nenhum comentário. Segundo caso. Tinha-se projetado uma sessão a que 2 moços deveriam assistir. Fui igualmente convidado e a mim deram os nomes dos que a comporiam. Aceitei porque gostaria de ver o efeito produzido sobre as almas jovens. Ambos receberam comunicações que os emocionaram. Voltei para minha casa, perguntando-me se Sir Arthur Conan Doyle tinha verdadeiramente razão a dizer que nos encontrávamos no limiar da nova revelação. No dia seguinte da sessão, certo telegrama foi expedido para o escritório de The Young Man and Woman, Tallis Street 31, Londra, E.C., pedindo-me para ir imediatamente a um endereço do quarteirão oeste de Londres. Tomei um táxi e parti para o endereço indicado, onde encontrei um dos jovens em delírio. Não dormira durante a noite.
Mirei-o bastante e logo compreendi de que se tratava. Sabe, disse-lhe eu, severa e friamente, que o diabo está querendo zombar de você. O moço me olhou fixamente, parecendo sair de um sonho. Almocei com ele e, ao deixar a mesa, tomou as minhas mãos entre as suas, dizendo-me: vós me salvastes a vida. Tudo isso me tornava louco. Sem comentários. Terceiro caso. Numa outra sessão, um espírito se comunicou dizendo que passara para o além em Calgary, Canadá, e forneceu seu nome e o endereço de uma antiga moradia em Bradford, Yorkshire. Fizemos uma investigação e verificamos que o dito homem partira efetivamente para Calgary. Mais tarde, a data e a hora exata de sua morte nos foram comunicadas. Ele me pediu para escrever a um certo Sr. John Pickles, West Street 24, Manchester, para lhe fazer certa comunicação e publicar uma nota de sua morte em 3 jornais de Bradford. Tudo era bem claro e inteiramente fora dos meus conhecimentos, mas, durante o tempo em que o espírito se comunicara, tive a impressão nítida da presença de um espírito mau. O ambiente parecia bem outro que o habitual. Escrevi, apesar de tudo, ao Sr. Pickles e lhe pedi que me desse o endereço atual, se o conhecesse, do Sr. X, que residira outrora em Bradford. Dita carta me foi devolvida com a anotação endereço incompleto. Tal não me surpreendeu de modo algum. Tinha plena consciência de que, embora fosse uma entidade espiritual que se comunicara, esse espírito era mentiroso, da mesma família que o demônio. Tenho pena dos homens que, inocente ou inconscientemente, cometem faltas, mas os que, intencionalmente proferem uma mentira, são objeto de minha aversão. Uma mentira, dir-se-á, é uma coisa sem importância, mas não tempo a perder com ninharias. Deus é testemunha disto. Todavia, por causa de minhas pesquisas, resolvi dar uma oportunidade a esse mentiroso e o evoquei em uma sessão na residência de Sr. M.C. Creedy. Foi uma maravilha. Disse a Sr. M.C. Creedy, acha-se presente um espírito desconhecido. Percebo que se sente confuso. Ele quer dizer algo. Bem, disse eu, que fale. Ele se recusou a dar o seu nome, mas esclareceu que havia nascido em Bradford há 51 anos passados, que tinha crescido ao lado de um homem que dera como falecido e me falou que dissera uma porção de mentiras a seu respeito e a respeito do Sr. Pickles e, finalmente, me suplicou que o perdoasse. Mas por que mentistes tanto? Perguntou a Sr. M.C. Creedy. E veio a resposta: divertir-me. Lamento. Conheceis o Sr. Wynne? Não. Agora podeis partir. Deixai esta casa imediatamente e cá não volteis nunca, pelo menos enquanto não estiverdes disposto a acabar com as vossas mentiras. Sim. Lamento. Resposta lenta. Logo a mesa ficou imóvel, tão imóvel como os leões de Trafalgar Square. Admito, Sr. Wynne, observou a Sra. M.C. Creedy, que tais coisas sejam possíveis e que nos comuniquemos com espíritos maus como, quando na Terra, estamos em relação com pessoas más. Mas estou certa, certíssima também de que o vosso filho esteve aqui. Eu vi. Queria falar convosco. Capítulo 6, tão claro como em fotografia. Já tinha uma confiança absoluta no Sr. Van e, presentemente, depois de 2 anos de conhecimento íntimo, esta confiança não diminuíra. Fiz várias sessões com ele. Cético, eu o tinha fiscalizado de modo preciso. Não tenho dúvida alguma quanto à sua honestidade. Em suma, a sessão realizada em casa dele, na quarta-feira, dia 24 de outubro de 1917, às 4 horas da tarde, e que irei narrar, demonstra que não tem ele podido tomar informações a meu respeito, nem a respeito de minha família, e esta sessão prova que a telepatia não poderia verificar-se no caso, porque, como se verá a seguir, eu soube algo de que não tinha conhecimento e que era inteiramente exato. Comecei a sessão conversando com o Sr. Wang e fazendo-lhe diversas perguntas. Como fazeis para vos adormecer? Que entendeis por estas palavras vos adormecer? Que experimentais? Não tendes consciência do que dizeis quando adormecido? Nunca ouvistes dizer, respondeu-me ele, que uma pessoa, que fala em voz alta durante o seu sono, afirma, quando acorda, que não sabia uma única palavra do que se dizia que ele proferiu. Tal e o meu caso. Uma vez desperto,
Tenho tanto interesse em saber o que eu disse quanto vos em ouvir as minhas comunicações. Penso que supondes que sou eu quem fala durante todo o tempo. Sim, respondi-lhe francamente. Mas não sou eu, protestou. Não sei uma palavra do que acabo de comunicar-vos. É uma coisa muito séria que afirmais, Sr. Vango. Acho que um médium, que se utilizasse fatos conhecidos dele e relativos a pessoas mortas para enganar os seus parentes, mereceria bem o fogo do inferno. Eu falava muito seriamente. Sou de vossa opinião, replicou, sorrindo docemente. Não creio que exista para o caso um inferno bem terrível. Mas, Sr. Wynne, por que pensais que passa a enganar-vos? Não aceito nada em pagamento. Não vos peço nem a ninguém para vir procurar-me. Certas vezes gostaria mesmo que não viesse ninguém. As autoridades nos perseguem, o que é injusto e ridículo. O Senhor me dotou de certos dons e sou perseguido porque os utilizo a bem do próximo. Não é revoltante? Com efeito, não é justo, mas não sois o único a sofrer grandes injustiças e falsas acusações, pesadas calúnias e, graças a Deus, os perseguidos têm saído das provas engrandecidos e triunfantes. Senhor Vango, continuei, não vos dirijo estas palavras porque seja velhaco, mas simplesmente porque desejo aprofundar as coisas. Compreendo-vos muito bem. Possuís um espírito vivo e encantador, mas vos repito, não sei o que ides ouvir na ocasião, da mesma forma que não saberia um homem que morasse na lua. Não insisti mais. O Sr. Vango fechou os olhos, passou as mãos pelos cabelos, sentou-se mais confortavelmente em sua poltrona e, em 5 minutos, parecia completamente outro, pois a sua voz e as suas maneiras mudaram completamente. Compreendi que o guia havia se incorporado nele. O que se segue é exatamente o que esse guia me comunicou. Escrevi o ipsíssima verba, com a maior atenção. Bom dia, disse ele. Estou muito contente por terdes vindo procurar-me. Pedem-me para vos dizer que vossa mãe, vossa irmã Emma, vosso irmão John, vossa irmã Kate e uma outra irmãzinha estão aqui presentes. Peço ao leitor notar como era impossível ao Sr. Vango me dizer tudo isto. O efeito sobre mim foi grande, porém não deixei transparecer. Obrigado, disse simplesmente. Podereis descrever-me estas pessoas? Certamente. Vossa mãe, pelo menos ela me diz que é vossa mãe, demonstra ter uns 70 anos, e esbelta, de tez morena, rosto fino com traços de rugas, olhos fundos, nariz reto, boca pequena. As maçãs do rosto são salientes. Altura média. Cabelos repartidos no meio da testa. Esteve fraca durante muito tempo antes de acamar-se definitivamente. Agora se curva e põe um chale sobre os ombros. Tem um olhar penetrante, vivo, mas sofria muito dos olhos já para o fim de sua vida. Em suma, creio que tenha ficado cega. Diz que não vos acháveis ao lado dela no momento de sua morte. Enxergue muito bem. Atualmente ao lado dela está um homem de cerca de 75 anos de idade. Parente próximo. Esta senhora diz muito claramente, mãe acrescenta que conservou toda a sua presença de espírito até o último instante, ainda que esteve 3 anos enferma e finalmente que teve de partir. E mesmo a vossa mãe, a reconhecestes? Respondi com convicção, tão bem como se ela se achasse lá defronte de mim. Não tereis visto uma das suas fotografias? Indaguei. Não, respondeu-me o guia, rindo-se. Olho, neste momento para a própria senhora está de pé ao vosso lado. Quem é o senhor que está com ela e do qual me falastes? Creio que deve ser vosso pai, respondeu o médium, mas não o distingo muito bem, claramente, para vos descrever. Está com a vossa mãe. Só vejo isto. Ocupa-se de um trabalho. Tendes uma irmã de nome Emma? Sim. Qual idade parece ter? Perguntei. 55 ou 60 anos, ela faleceu exatamente aos 57 anos, porém há uma outra irmã, jovem ainda. Vossa mãe me diz que nunca a conhecestes, mas que ouvistes falar dela. É a primeira vez que vejo esta irmã. A outra irmã, Kate, creio que já vi. Ambas trazem John. É vosso irmão e deseja conversar convosco. O Sr. Vanga fez uma contorção do rosto e do corpo como se sofresse vivas dores. Estranho silêncio seguiu-se. Eu esperava quase sem respirar. Um momento ainda e o guia disse, sim, pertence ao nosso mundo.
Não o percebo atualmente, mas sinto que é aparentado com estas senhoras. Oh! Minha cabeça como ela dói. Vejo-o agora. Oh! Está deitado lá sozinho. Quer que o saibais. Peço as suas preces, Uau. Ele vos chama de Uau. Diz que é por este nome que sempre vos chamou. Tem sofrido. Chora, mas é de alegria porque vos revê. Repete várias vezes, que Deus o abençoe, Uau. Fiz mal, perdoa-me. Não poderei progredir se não me perdoar. Estende uma carta que escreveu, depois a rasga. Diz que é culpado de um grande erro que vos pede perdoar e esquecer. Sente-se já muito melhor porque percebe que o perdoou. Não sei o que foi, mas sofre muito com isto. Reconhece hoje o mal que praticou. Já o perdoou? Mas certamente, respondi. Oh! Quão feliz é agora! Não foi senão depois de sérias reflexões que resolvi narrar esta sessão particular cujos detalhes são completamente exatos, pois a considero como uma prova bastante irrefutável da sobrevivência humana para suprimir. Meu irmão Jó faleceu de morte violenta. O Sr. Van Gogh descreveu com exatidão. Meu irmão fez muitas coisas erradas, escreveu sobretudo cartas que causaram grandes aborrecimentos entre nós. Era um homem de uma inteligência notável e eu gostava muito dele, mas, ai dele, nasceu sob uma má estrela e daqui partiu depois de grandes tristezas em um estado de profunda depressão moral. Espero revê-lo mais tarde no outro mundo onde eu creio que ele seja chamado para desempenhar um grande papel. Ainda uma longa pausa. Depois, o Sr. Van Gogh abriu os olhos e me perguntou, recebestes algumas comunicações? Caro senhor, respondi, vós me vedes estupefata. Depois do que eu acabei de ouvir não me é possível alimentar mais dúvidas sobre o vosso maravilhoso poder e sobre a sobrevivência da alma. O leitor observará que Rupert parecia não estar presente. Capítulo 7. Prova absoluta da sobrevivência. Foi numa sexta-feira, às 4 da tarde do dia 2 de novembro de 1917, que recebi do Sr. Van Gogh a prova absoluta da sobrevivência da personalidade humana. Seria difícil explicar o fenômeno acima por qualquer outra hipótese. Todos os detalhes que me foram dados estavam bem longe de meu pensamento no momento de minha chegada à casa do Sr. Van Gogh. Tomei as minhas precauções para que ele nada soubesse a respeito de minha carreira, nem outra coisa que pudesse fornecer-lhe indicações sobre a minha pessoa, embora não acredite que o Sr. Van Gogh seja um homem que fosse tomar informações a meu respeito, nem que utilize as que lhe pudessem ser confiadas para enganar um visitante. O Sr. Van Gogh, assim como a senhorita MacCready, tem uma vida muito cheia para ter tempo de ir buscar alhuras informações sobre os seus consulentes. Em uma palavra, estou absolutamente certo de que o que se segue não foi resultado de nenhuma informação obtida pelo Sr. Van Gogh. Aliás, não lhe seria possível obtê-las e a telepatia está evidentemente fora de causa no presente caso. Logo que entrei no salão, esse homem, tão bem dotado, me disse: o Sr. Stead está aqui ao vosso lado. Em suma, ele entrou ao mesmo tempo que vós. Eu não disse nada. Depois o Sr. Van Gogh sentou-se e pareceu adormecer logo. Bom dia, disse o guia. O Sr. Stead está aqui, assim como o vosso filho, e ele vos deseja dizer algo. O quê? Perguntei. Longa pausa. O Sr. Stead diz que tendes a intenção de escrever um livro. É verdade? E diz que o título é Rupert Lives. O Sr. Stead aprova. Como? Perguntei. Pode o Sr. Stead ter conhecimento deste título? Já vos ouviu mencioná-lo. Onde? Em vossa casa mesmo. Ele foi lá certa vez com a Rupert. Rupert e ele são dois bons amigos. Vosso filho está aqui no momento com o Sr. Stead. Ambos riem dizendo, sim, Rupert vive. Rupert tem algo a me contar? Sim, ele diz que vos ouviu dizer que provavelmente esta seria a última visita que fareis ao Sr. Van Gogh, de modo que achou bom trazer com ele dois senhores que vos conhecem muito bem, acrescentando que, salvo o desaparecimento de seu corpo físico, é exatamente o que era quando vivia convosco. Ele é feliz. Eu vivo, Rupert vive. Diz, e é de opinião que não tereis mais dúvidas a este respeito depois de ter falado com os dois senhores que o acompanharam. Posso jurar diante de Deus que nada de semelhante ao que se seguiu jamais me viria à ideia.
Os dois senhores seriam os últimos em que poderia pensar mesmo nos meus mais fantásticos sonhos. Procuro captar-lhe o nome inteiro, diz o guia, mas é esquisito este nome. Ouço William só. Não o posso captar. Buscai ainda uma vez, pedi-lhe. Estou procurando. Não é um homem alto. Chegou há pouco entre nós. Tem entre 60 e 70 anos. Baixo, gordo, corpo largo. Fronte alta e larga. William. Uma pausa. Não, e-me impossível apanhá-lo. Ele diz que começais a adivinhar quem é ele. Conhecei-o? Por favor, continuai. Não gosto que me façam perguntas em momento crítico. Estou muito seriamente intrigado. Por favor, prossegui. Estes dois senhores sorriem ao vos ouvir falar assim. Eles vos conhecem. É claro. Dizem que chegarão a vos fazer compreender. William segura alguns papéis nas mãos, parecendo papéis de lei. Diz que esses papéis tinham relação com o vosso trabalho de igreja. Ambos são forçados a se interessarem sempre por esse trabalho. Como? Perguntei. Sim, o segundo senhor segura uma tábua na mão e eu me pergunto o que quer dizer. Qual é a vossa ideia? Não tenho a menor. Acreditais que ele procura dar-nos o seu nome? Talvez, mas penso que é outra coisa que busca fazer-nos compreender. Ambos se sentaram junto dessa tábua e, neste momento, aparecem outros senhores ao lado deles. Um é velho, muito fraco, o outro é mais alto e está vestido de pastor. Nunca levastes um assunto de igreja perante uma comissão? Eis a impressão que tudo isto me dá. Oh! Mas talvez que o nome do segundo senhor seja indicado pela tábua, Board. Chamava-se Board? Não, respondi-lhe. Boardman? Tampouco. É estranho. Tenho a impressão que a tábua, Board, tem duplo sentido. Chamava-se Wood, madeira? Sim. Ah! Eis aí. Estão contentes. Rupert e Stead apertam-lhes as mãos. E o nome do outro? Conseguistes? Perguntei. Ainda não. É um nome diferente. Não, é inútil. Não o posso entender. Seria Henry. Ah! Vós o dissestes. E este? Mostraram-se satisfeitos. O regedor R., o reverendo J.R. Wood, o reverendo J.H. Shakespeare e o Sr. D. Clark eram os árbitros do supracitado caso da Igreja Batista de Chesson. Eu não estava de acordo com eles e depois obtive boas provas da justeza de meu ponto de vista. Os fatos se encarregaram de julgar o deles. Nota. Recebi cartas do reverendo J.R. Wood e do reverendo J.H. Shakespeare me aconselhando a deixar Chesson e me prometendo toda a ajuda possível se eu quisesse fundar uma igreja em Londres, porque pensavam que o meu trabalho em Chesson havia terminado. Ao contrário, desde então fiz lá os maiores esforços e, Deus o permitindo, tenho toda esperança de o terminar nesta cidade. Fim da nota. Permaneci um momento sem falar. Desejam dizer-me alguma coisa? Perguntei-lhe afinal. Sim. Tenho um grande desejo disto. Acham-se bem interessados pelo vosso trabalho. Estão obrigados ao estar. Utilizam assim todo o poder que Deus lhes deu para remediar um mal que fizeram. Desejam que as duas continuem como uma só. A união fará força. Chama-vos de Senhor Winnie e diz que é preciso que lhes deis o vosso auxílio, sem ter receio de ser mal compreendido. Nota. Pouco tempo antes de sua morte, o regedor R. convidou-me para tomar chá no National Liberal Club. Naquela ocasião, ele me explicou por que se tinha recusado a visitar a Igreja Batista de Broadway pela segunda vez, depois que o Dr. Clifford e o reverendo J.H. Shakespeare procuraram unir as suas igrejas. O reverendo J.R. Wood, antes de sua morte, escreveu-me 2 cartas para me exprimir o seu desejo de um arranjo. Em 1908, quando se fez um esforço a fim de ir além da decisão dos árbitros, o reverendo J.H. Shakespeare me falou assim na casa do Dr. Clifford: o Sr. Wood vos envia os seus cumprimentos e espera, Sr. Wynne, que façais todo o possível para influenciar essas pessoas. Eu lhe prometi fazer o necessário a este respeito. Como o Sr. Vango teria podido conhecer detalhes tão íntimos? E mesmo um absurdo fazer-se uma pergunta como esta. Minha opinião era bem conhecida do regedor R. e do reverendo Wood. Eles se enganaram nesta questão e esta questão deveria certamente, em todos os pontos de vista, ser retificada.
Eu disse sempre. Certo, estou de lhes ter falado muitas vezes, depois desta primeira sessão em casa do Sr. Vango. Fim da nota. Podeis entender exatamente as palavras pronunciadas pelo regedor URI? Sim, podeis escrevê-las. Ele diz: Sr. Win, eu encaro as coisas hoje inteiramente diferente. Trabalho com todas as minhas forças para reparar a falta cometida. Sr. Win, confiai em Deus e em nossa ajuda. O Sr. Wood está inteiramente de acordo comigo. Reconhecemos ambos o nosso erro. O Sr. Wood deseja falar-vos. Agora é o outro senhor que fala. Como é ele? Podeis descrevê-lo? Sim, é mais alto do que o Sr. Veri. Uiri, corrigi. Uiri, sim, ele usa chapéu de pastor, óculos, tem os olhos vivos, é um pouco acoveri gostosamente. Já o reconhecestes? Sim. Bom, ele diz, Sr. Win, irmão Win, ele vos chama de irmão Win, apertemos a mão. Eu estava errado. Era autoritário e duro. Devo admitir hoje que me achava bem enganado. Vejo claramente agora que era preferível para todo mundo que tivéssemos conservado a vossa antiga igreja. Perseverai, para o momento, na vossa conduta atual. Não há senão o que resta da comissão. Compreendeis o que quero dizer? Desejamos ver-vos de volta à vossa antiga igreja. Estou sempre lá para ouvir as vossas prédicas. Imediatamente aproveitei a ocasião para formular uma pergunta definitiva. Verdade? Então estivestes lá na noite do domingo passado? Sim. Quantas pessoas? Estava repleto. Qual foi o assunto de minha prédica? Cristo Salvador. Exato. Bem, Sr. Wood, não vos vejo nem ao regedor URI, mas sinto que estáis presentes. Ele diz, sim, irmão Win, estamos presentes e desejamos que continueis vossa obra até o sucesso definitivo. Ali chegareis. Almejamos ver a antiga igreja repleta dos crentes e cheia do Espírito de Deus. Até visto que Deus vos abençoe. Estamos jubilosos pelo grande trabalho que fazeis, mas lastimo profundamente o erro em que incorremos. Longa pausa se fez. O Sr. Vango esfregou olhos e despertou. Ele me olhava. Então, exclamou. Então, Sr. Vango, falei por minha vez. Então, repetiu. Podeis jurar que não sabíeis o que acabastes de me comunicar? Perguntei-lhe. Posso, respondeu. Nunca ouvistes falar da comissão de árbitros da União Batista? Nunca. Ouvistes falar entre os batistas os nomes de Henry, Wood, Clark e Shakespeare? Creio ter visto o último nome nos jornais, mas os 3 outros nomes nunca os ouvi. Conheço várias pessoas chamadas Wood e Clark, mas não conheço ninguém que se chame Henry. É a primeira vez que ouço este nome. Nunca fizestes indagações sobre a minha pessoa, a minha atual igreja ou sobre a minha antiga igreja? Nunca, não conheço nada a vosso respeito. Meu caro senhor, levais as coisas muito a sério. Fazeis-me rir. Então não vos contarei nada. É melhor mesmo não repetir nada, disse o Sr. Vango. E, assim sendo, vamos nos despedir. Capítulo 8. O Sr. Stead esteve lá. O leitor recordar-se-á de que, no capítulo anterior, eu disse que às 4 da tarde do dia 2 de novembro de 1917, no número 55 da Talbot Road, Baysmaster, o Sr. Vango me informara que o Sr. Stead havia entrado no salão ao mesmo tempo em que eu. A 1º de novembro de 1918, recebi a confirmação dista. Falava com a senhorita Stead de minha ida à casa do Sr. Vango e lhe dava detalhes da sessão. Ela me respondeu. É muito interessante, pois, na mesma tarde, o meu falecido pai me deu uma comunicação a vosso respeito. Vou remeter-vos as notas tomadas. Aguardei, com impaciência, essa mensagem, mas não foi senão um ano mais tarde, no mesmo dia em que escrevi as últimas linhas do capítulo precedente, que a senhorita Stead me dirigiu a seguinte carta, o que me leva a crer que o Sr. Stead sabia, naquela ocasião, que eu teria necessidade desta confirmação. The Review of Reviews Bank Buildings, Kingsway, London, W.C., 1º de novembro de 1918. Estimado Sr. Win, acabo de encontrar as notas tomadas na sessão de que vos falei, quando o meu falecido pai veio fazer alusão à nossa conversa da véspera. Envio-vos, conforme prometido,
uma cópia fiel das notas que então estenografei. Creio que a comunicação dele vos interessará muito. Eis as notas em questão. 2 de novembro de 1917. Meu pai fez referência à disputa teológica que eu tivera na véspera, em Melbourne, com o Sr. Wynne. Disse-me que havia assistido e que o nosso entusiasmo divertiu bastante. É curioso, diz ele, o Sr. Wynne quer sempre que todo mundo concorde com a sua opinião. Sua ideia resume-se nisto, que ele aceitaria o espiritismo se este se achasse de acordo com a teologia e com ele mesmo. Sabeis que é bem difícil libertar-se de ideias preconcebidas e o caso das comunicações espíritas é muito ruim para as pessoas preconcebidas. Procure ajudá-lo porque ele nos é muito útil como jornalista. Defendeu-se muito bem, fará sucesso. Seus métodos serão de grande peso. Sinto-me feliz por ver que ele não aceitou tudo como a disputa deveria ter sido escutada pelo povo. Não ia enviar-vos todas estas críticas, mas meu pai parece desejá-lo. Espero que as aceitareis tais como foram expressas, pois bem sabeis que são feitas sinceramente e que só vos desejo bem. Ele se mostra muito desejoso de que tenhais estas notas e estou bem certa de que foi ele quem me ajudou a achá-las esta tarde. Essas folhas estavam extraviadas. Procurei-as desde a nossa conversa e já começava a me desesperar de encontrá-las. Então, esta tarde, não sei porquê, de repente, abri uma gaveta sem razão aparente, remexi nos meus papéis e a segunda folha que toquei era a que continha as notas desaparecidas. Peço-vos que aceiteis os meus melhores votos, bem com as minhas sinceras saudações. Stele M. Stead, tendo tomado conhecimento da data inserida no alto destas notas, quis logo saber como, onde, quando e por intermédio de quem essa comunicação foi transmitida. Escrevi à senhorita Stead a respeito, sem lhe dizer por que desejava tais indicações e ela me respondeu da seguinte maneira: Smith Square, 5 Westminster, SW, 10 de 11 de 1918. Prezado Sr. Wynne, a comunicação foi transmitida por intermédio do Sr. Peters, no fim da sessão a que assisti com uma amiga. Foi, sem dúvida, pelas 4h15 da tarde, porque a sessão começou às 3h e terminou às 4h15. Stele M. Stead e comentários de minha parte seriam supérfluos. Às 4h da tarde desse mesmo dia, o Sr. Stead conversava comigo. Recordo-me de que o Sr. Vango disse: o Sr. Stead partiu neste instante. Era provável 4h20 na ocasião. Entre as 4h20 a 4h45, a senhorita Stead me dizia que seu pai lhe falava de mim, em outro quarteirão de Londres. A senhorita Stead nunca soube de mim em qual hora desse dia eu havia conversado com o pai dela, nem por intermédio de quem. A comunicação é inteiramente do feitio de Stead, bem dele. A maneira de falar da senhorita Stead não é absolutamente a mesma de seu pai e certamente não estaria pensando nunca em me fazer uma comunicação qualquer. Quanto ao Sr. Volt Peters, o médium, ele não me conhece de modo algum. Então, estudando minuciosamente todos estes fatos, só se pode supor uma coisa: o Sr. Stead esteve lá mesmo. Pelo menos, pessoalmente. Não vejo outra explicação cabível. Capítulo 9. Novas relações íntimas. A dificuldade para o leitor de um livro como este há de penetrar na vida íntima do autor. Se tal acontecesse, as provas que dei com uma exatidão escrupulosa e as que vão seguir seriam as mais preciosas da sobrevivência humana. No dia 19 de fevereiro de 1918, fiz ainda uma visita ao Sr. Vango. Eu não pensava de modo algum em Arby, Yorkshire, onde fora pastor durante 12 anos e meio. 1892 a 1904. Meus pensamentos não estavam concentrados senão nesta cidade. O Sr. Vango Numa ouvira falar naquele lugar e muito menos que eu fora pastor ali. Sentou-se tranquilamente na sua poltrona e me falou a respeito de seu guia que ele chama de Sunflower, girassol. Contou-me tudo o que sabia a seu respeito. É uma mulher, e me mostrou, num quadro na parede, o seu retrato que havia sido desenhado por um clarividente. Mas, Sr. Vango, observei eu, não pensais que este guia seja uma espécie de sósia de vossa personalidade, uma força inteligente, que, de um modo ou outro, se apodere de vosso cérebro. Espero que me compreendais bem,
Não tenho nenhuma dúvida quanto à vossa honestidade. Ele apenas sorriu. Que imaginação têm os homens de ciência e os investigadores? Respondeu. Sun Flower era uma mulher e sua personalidade totalmente diferente da minha. Sei que os sábios discutem esta questão, mas o que dizem é sem razão. Minha experiência de 30 anos torna suas teorias